Pois bem, prosseguindo então no estudo do livro de Atos, Atos capítulo 16, versículo 10. Bom, então Paulo agora ele vai passar a Macedônia, né? Então o evangelho vai chegar a uma região que era, vamos dizer, o berço da cultura, o berço da sabedoria do mundo. A Grécia era considerada assim. Os romanos, eles venceram os gregos, se tornaram o império dominante. Toda essa região da Grécia que o apóstolo Paulo está andando é uma região que ela tinha sido dominada pelos romanos há mais de 150 anos. Mas o grego continuava sendo falado lá e inclusive em Roma o grego era muito falado porque a maioria das obras de história sobre o mundo, sobre o Egito, sobre os países, né, estavam em língua grega. O Egito era, nesse período, um país que aquele idioma egípcio já nem era mais falado. O idioma falado era o grego. O próprio Israel, veja, o hebraico só não morreu porque Deus protegeu o seu povo e por causa da Bíblia. Mas muitos outros idiomas morreram. O idioma egípcio mesmo morreu. Não sei se vocês já ouviram falar, mas aqueles escritos egípcios chamados hieroglíficos, né? Inclusive, a humanidade deixou de ter capacidade de ler aqueles hieroglíficos, né? Foi agora, já no século XVIII, que, vamos dizer, especialistas da França conseguiram decodificar por conta de achados arqueológicos, em texto que estava escrito em egípcio antigo e também em grego, que os gregos fizeram quando estava lá no Egito. O próprio Israel, a Bíblia de Israel foi de uma certa maneira preservada por conta da tradução grega, feita lá em 250 a.C. A igreja dos dias do Novo Testamento, a maioria dela vai utilizar o grego. Os livros do Novo Testamento, eles foram escritos em grego. Só o Evangelho de Mateus, que alguns acreditam, teria sido escrito em hebraico ou aramaico, desculpe. Tá bom? Então, essa região, ela era uma região assim de uma cultura muito rica, não? Porque era a cultura grega. Não? Apesar, como eu disse para vocês na parte anterior, apesar dos macedônios não serem tão avançados quanto os gregos de Atenas, de Corinto, mas isso vamos considerar há 300 anos atrás. Alexandre Magno, ele morreu em 330, ou seja, mais de 300 anos que Alexandre Magno tinha morrido. 330 foi quando ele dominou a Grécia, melhor dizendo. Não me lembro o ano da morte dele. Mas eram mais de 300 anos, então a Macedônia já tinha mudado muito também, já tinha se desenvolvido. E era uma região importante para evangelizar. E vocês vejam, onde o apóstolo Paulo chegar, ele vai encontrar judeus, em todos os lugares, todos os lugares. Porque os judeus estavam espalhados. Lembre-se que nos dias de Salomão teve uma difusão assim cultural. Salomão, ele negociava com os fenícios e, segundo a história, onde ele mandava navio fenício, porque ele era o mais rico do mundo, né? Então ele contratava os navios fenícios e onde ele ia, esses navios iam a serviço dele, levava algum judeu. Tanto que a história diz que as primeiras cidades da atual Espanha, que era uma cidade bárbara, nesse período ainda eram os bárbaros dominados pelos romanos, elas foram fundadas por fenícios e teriam ido judeus para aquela região. Você já deve ter ouvido falar, quando a gente estuda a história de Israel, os judeus sefarditas, que eram judeus que teriam ido para aquela região
da Espanha nos dias de Salomão, lá em 950 a.C. E depois disso, com o cativeiro assírio, nos anos 700, e depois o cativeiro babilônio, nos anos 600, os judeus foram espalhados também para outras regiões do mundo. E durante o período do governo grego, haviam judeus que eram levados como escravos, e no caso dos gregos que gostavam de cultura, eles contrataram judeus para fazerem a tradução do hebraico para o grego, porque eles queriam ter em grego todas as escrituras do mundo. Então você vê que era um centro cultural. Por essa atitude deles, né? Vamos contratar, vamos pagar vocês para vocês traduzirem esse texto histórico de vocês do hebraico para o grego. Então, era um centro cultural, era um centro rico, um centro desenvolvido, porque ficava ali junto do mar Mediterrâneo. Então, o desenvolvimento naquele período era através de barcos, de navios, né? E, além disso, era um centro cultural também, tá bom? Bom, então, Atos 16, versículo 10. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Então, lembrando o que nós estudamos na primeira parte da aula de hoje. O apóstolo Paulo estava na região de Mísia, Deus lhe impediu, o Espírito Santo lhe impediu de continuar pregando o Evangelho. Não sabemos como foi esse impedimento, bom, foi impedido. Ele poderia ter ficado lá parado, esperando uma direção do Espírito Santo, não. Ele caminhou 300 quilômetros, foi para uma cidade portuária, Troade. Chegou em Troade, Deus lhe deu uma visão em que ele via um varão da Macedônia pedindo para ele pregar o Evangelho. Lembrando, na primeira viagem missionária, ele não esteve na Macedônia. Ele esteve apenas na Ásia. Agora, na segunda viagem missionária, então, vem a ordem para ele passar a Macedônia. Então, ele parte para a Macedônia. E vocês viram essa expressão que apareceu aqui, procuramos partir a Macedônia? Perdão, irmãos. Procuramos partir a Macedônia. Os intérpretes entendem essa expressão como sendo o momento que Lucas se junta ao ministério de Paulo. Tá bom? Porque Lucas está escrevendo, então ele fala, procuramos. É Lucas escrevendo. Então, nesse momento, Lucas, ele começa a fazer parte da obra missionária juntamente com Paulo. Bom, o versículo 11, Atos capítulo 16, versículo 11. E navegando de Troade, fomos correndo em caminho direito para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia, e estivemos alguns dias nessa cidade. Bom, depois o apóstolo Paulo vai até escrever uma carta aos filipenses, que são pessoas exatamente que são fruto dessa evangelização que ele faz nessa região. Então, Filipos é uma cidade de cultura grega, a cidade da Macedônia. Macedônia, lembrando, é uma região que faz parte aquelas regiões que falavam a língua grega. E como é importante o apóstolo Paulo para a obra missionária, como eu disse para vocês, o apóstolo Pedro, Tiago, João, muito provavelmente eles falavam só aramaico. Você pagar um professor de grego, naquele período era muito difícil. Saulo de Tarso tinha esse conhecimento, que a família dele era de uma condição financeira boa, pagou para ele estudar na escola de Gamaliel, e por ele viver na cidade de Tarso, que era uma cidade de cultura grega, então ele falava grego por nascimento, tá bom? Certamente falava latim também, porque a família dele recebeu a cidadania romana, e falava hebraico por uma questão religiosa. E falava aramaico também, porque era o idioma
vamos dizer, mais falado pelo povo de Israel. Então, o apóstolo Paulo, onde ele chegava, se falavam latim, ele pregava. Se falava grego, ele pregava. Se falasse aramaico, ele pregava. Não existia uma região do mundo onde se falava hebraico, mas se ele encontrasse um grupo de judeus que só falasse hebraico, ele pregava também. Então, foi uma pessoa escolhida assim por Deus para falar, vou escolher uma pessoa aqui que vai anunciar essa verdade em vários idiomas. Bom, então eles chegaram em Filipos, versículo 13. E no dia de sábado saímos fora das portas para a beira do rio, onde se costumava fazer oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. Bom, vamos lembrar que naquele período, normalmente as pessoas iam para um rio, né? Às vezes pegar água, dependendo do local, às vezes não tinha poço, né? Eles pegavam água em rio, e também para poder lavar coisas, né? Lavar roupas, e muitas pessoas até para se banhar, porque você levar água, vamos dizer, para casa, normalmente era água para beber. Ok? Versículo 14. E uma certa mulher, chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Veja, Tiatira era uma região, era uma cidade lá da Turquia. Ok? Mas ela estava vivendo ali naquela região. Então ela já ficou atenta ao que o apóstolo Paulo pregando. E é interessante, né? Além de ser esse homem que estrategicamente falava todos os idiomas, ele pregava o evangelho onde ele chegava. Como missionário, né? Chegou pregando o evangelho. Foi orar à beira do rio e ali, então, encontrou essa mulher. Vendedora de púrpura, vou falar para vocês, a púrpura era um tecido, né, finíssimo. Púrpura era uma tintura que era muito difícil se conseguir. Era um tipo de molusco especial, molusco, né, do mar, que as pessoas quebravam e dentro dele tinha aquela cor próxima de um roxo, de um lilás. E era tão raro que era normalmente usada pelos reis, pelos imperadores, porque era muito caro uma roupa de púrpura. E quem é que tinha desenvolvido esse conhecimento? Eram os comerciantes fenícios. Porque os fenícios, como grandes navegadores e logo envolvidos em comércio, eles desenvolveram esse conhecimento. Então, eles faziam esse tingimento em roupas, né, que fazia da cor púrpura. Versículo 15. E depois que foi batizada, ela e sua casa, nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Bom, se você olhar Atos 16, versículo 15, né, que nós estamos lendo, se você observar esse texto, pelo menos na minha tradução, quando fala Senhor, se ela era, por exemplo, uma mulher que falasse aramaico, se o apóstolo Paulo está usando o aramaico, poderia usar o nome de Deus, né? Poderia usar o nome de Deus, o Yahvé no Antigo Testamento. Mas não é comum agora no Novo Testamento usar essa expressão. Então, ao Senhor, ela já creu em Jesus. Será que ela já conhecia, né, a pregação sobre Jesus? Lembre-se que eu disse para vocês, esse período já se passaram 19 anos desde que o Evangelho começou. Desde o Atos dos Apóstolos, 19 anos da morte de Jesus e do nascimento da igreja. E falei para vocês que muitos judeus
que estavam lá em Jerusalém no dia de Pentecostes, eles experimentaram aquela graça e saíram pelo mundo pregando o evangelho. Ok? Então, pode ser que, de alguma maneira, essa mulher já tivesse sido evangelizado, né? Tá bom? Então, diz, e nos constrangeu a isso. Então, mais uma vez, veja, Lucas está com ele, porque ele está dizendo, nos constrangeu. Tá bom? Pois bem, o versículo 16 agora, né? O apóstolo Paulo vai libertar uma jovem.